Bom dia, pessoal. Quero ler com você Hebreus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte, vamos ler? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois bem, o tema desta manhã é a importância de nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Um texto, quando começa com por esta razão, significa que algo foi dito antes, ou que algo foi feito ou realizado antes, né? Então, quando eu digo por esta razão, eu estou me referindo a uma razão que foi dita anteriormente, né? Ou a algo que foi dito anteriormente. Muito bem. No capítulo 1, o autor aos Hebreus diz que antigamente, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, eis aqui uma das razões, né? Uma das razões. Então, a primeira razão é que estas verdades ouvidas pela Igreja do Senhor Jesus Cristo foram verdades ouvidas do próprio Senhor Jesus. Não foram verdades trazidas por anjos, como foi no caso da velha aliança ou da antiga aliança, como queira pronunciar, ou do Antigo Testamento. Porque o mediador da antiga aliança fora Moisés, e este recebeu essas verdades dos anjos de Deus. Não é o caso da igreja, que recebeu do próprio Senhor Jesus e depois pelos que a ouviram, que foram os discípulos, os apóstolos, que começaram a divulgar, a pregar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, por meio dos evangelhos, por meio dos seus discípulos. E se as verdades ouvidas por anjos teve a sua importância, teve o seu peso, teve o seu valor, imagina as verdades ouvidas pelo próprio Filho de Deus, né? Que, embora tenha sido feito um pouco menor que os anjos, ele se tornou a figura mais importante do universo. E a Bíblia diz que após ter feito a purificação dos pecados, ele subiu às alturas e assentou-se à destra da majestade nas alturas, e recebeu um nome que está acima de todos os nomes, e ele se tornou herdeiro de todas. Isso é que nós temos que nos apegar com mais firmeza a essas verdades, até porque elas foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, né? E por aqueles que ouviram dele, que são
os apóstolos. No versículo 4 diz assim, que Deus dava testemunho enquanto eles pregavam. Deus testemunhava por meio de sinais, de prodígios, de vários milagres e também por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Muito bem. Então aqui nós temos a primeira razão porque nós devemos nos apegar com mais firmeza a essas verdades. A segunda razão é para que jamais nos desviemos delas. Não? Para quem iremos nós? Não foi a grande pergunta do apóstolo Pedro? Jesus havia pregado um determinado sermão e os discípulos acharam muito pesado aquele sermão e começaram a abandonar Jesus, a deixar Jesus e reclamando, nossa, mas que sermão duro de se ouvir, que verdades doídas, né, e tal, e coisa assim. Então, Jesus viu aquilo e os discípulos, admirados de vê-lo saindo, Jesus olhou para os seus primeiros discípulos arrolados e disse, não quereis vós também ir? E eles, quer dizer, o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, aí vem a grande pergunta, né? Se nós negligenciarmos tão grande salvação, para quem iremos nós? Ou seja, não há salvação, não tem escapatória. Para nos apegarmos a essas verdades e jamais nos desviarmos delas, por causa disso. Porque nós iremos para quem? Se desviarmos dessas verdades, se negligenciarmos tão grande salvação. Né? Então, não tem escape para nós. Até porque, veja bem, a Bíblia diz que se as palavras trazidas por anjos teve a sua importância ao ponto de receber pena de morte aqueles que negligenciassem tais palavras, aqueles que digamos assim, que transgredisse uma lei ou um mandamento, ele seria por testemunho da boca de 2 ou 3 pessoas, ele seria executado, seria morto. E se nós negligenciarmos tão grande salvação, o que vai ser de nós? Fogo eterno, né? Lago de fogo. Sim, negligenciou tão grande salvação, então não tem escape. Se foram punidos os que negligenciaram as palavras ditas pelos anjos, e os que negligenciarem as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, não vão ser punidos? É claro que vão, não é? Muito bem, eu queria concluir aqui falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Ela está acima de toda e qualquer vontade. Ela está acima das vontades humanas. Então, assim, você querendo ou não, eu querendo ou não, nós querendo ou não, a vontade de Deus tem que ser feita. Por isso que Jesus nos ensinou dizendo, quando orardes, dizei, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque ou é feita a vontade de Deus, ou é feita a vontade de Deus. Não adianta o homem querer superar esta vontade, ir além desta vontade. Não, a nossa vontade tem que estar subjugada debaixo da vontade divina, da vontade soberana de Deus. Porque passará os céus, passará a terra, mas a sua palavra não há de passar. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Em nós sim há mudança, e precisa de haver mudanças, até porque nós estamos saindo do profano
para o santo, do mundano para o santo. Nós estamos saindo do que é ruim, do que é mal, para o que é bom, né? Nós estamos nos convertendo a Deus, aprendendo com Deus a sua vontade, a aceitar a sua vontade, a admitir a sua vontade, né? Não é Deus que tem que acatar e submeter a nossa vontade. Nós que temos que acatar e nos submetermos à vontade de Deus. Por mais dura que ela seja, ela é a vontade de Deus. E nós temos que nos submetermos a ela. Amém? Então, assim, o meu apelo nesta manhã é para que você e eu, para que nos apeguemos com mais firmeza a estas verdades que nós já ouvimos, que nós possamos praticar estas verdades. Se nós não começamos ainda a praticar, temos apenas um evangelho teórico em nossas vidas, é bom nós começarmos a praticar. Porque o evangelho só se torna real em nossas vidas quando nós vivemos o evangelho. Não é quando nós filosofamos, discorremos, ouvimos e até pregamos sobre o evangelho, mas é quando nós vivemos o evangelho. Então, meu apelo nesta manhã é para que nós nos apeguemos com firmeza a este evangelho, a estas verdades ouvidas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe abundantemente. Lembre-se sempre, Deus, Ele é imutável. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe você, a sua família, os seus negócios, o seu ministério, em nome de Jesus.